Oi, tudo bem? Vou começar uma série aqui no canal explicando os 9 frutos do Espírito Santo, a importância deles e como podemos praticar no cotidiano. Senhor, peço que nesse dia eu viva em Tua presença e te agradeça cada vez mais. Me ajude nesse dia a tomar a cruz e te seguir. Espírito Santo, peço que me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é uma oração do John Stott, não sei se assim se pronuncia o nome dele, John, não é Johnny, é John, que ele fazia todas as manhãs. Bom, todos nós sabemos que existem 9 frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, que é bem famoso. Não sei se vocês iam em escolinha dominical, domingo de manhã ali com as crianças, e a gente aprendia sobre os 9 frutos do Espírito, que é basicamente, né, o que a gente recebe de Deus e também Jesus demonstra o caráter de Jesus, que para nós, né, é um grande exemplo. Então, basicamente, Jesus é cheio do Espírito de Deus, Jesus habita em nós e logo, né, também somos cheios do Espírito porque Jesus está em nós. Podemos ter esses frutos do Espírito e quanto mais temos, mais somos cheios e mais somos parecidos e semelhantes com Jesus Cristo, que, como eu disse no começo, é o nosso maior exemplo. Antes de entrar sobre o fruto do Espírito, quero falar que existe os desejos da carne e o fruto do Espírito. Os desejos carnais, que são coisas que não vêm de Deus, que são coisas do mundo, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias. Orgias, que quer dizer farras, e muitas coisas. E tudo isso são coisas do mundo e que a gente vê hoje em dia, né, no cotidiano, muitos ciúmes, muitas divisões, muitas discussões, e tudo isso não vem de Deus. E como fala lá em Gálatas, e que todo mundo sabe, é uma luta, porque eles são opostos, né, entre si, então é uma luta de carne contra espírito, porque eles são opostos, né, coisas carnais que vêm do mundo, e frutos do Espírito, que são coisas boas e que a gente tem que praticar todos os dias. Na Bíblia fala que a gente é guiados e vivendo pelo Espírito, jamais iremos satisfazer os desejos da nossa carne. E é uma luta mesmo, gente. Então a gente tem que estar muito conectado assim com Deus, espiritualmente falando, porque é uma luta assim muito séria. Desde quando eu comecei a estudar esse devocional, tô me aprofundando, né, sobre esse devocional, sobre esses frutos. É algo que assim é uma luta mesmo. Quando você para pra pensar no seu dia a dia, a gente tem que praticar assim esses 9, principalmente hoje em dia, o domínio próprio e amor. Não é que eles são mais importantes, mas é o que veio na minha mente agora, que amor, que não tem muito amor nesse mundo, não tem muita paz também, e não tem muito amor, e domínio próprio, a gente faz o que der na telha, né? Mas não, a gente precisa ser guiados pelo Espírito Santo e viver, né, com Jesus. E bora lá, Gálatas 5, 25 e 24. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos falar sobre o fruto do amor. O amor é questão de vida ou morte, não é eu que estou falando, e sim a Bíblia, que está em 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Não demonstre amor na sua vida, no cotidiano, com as pessoas, em situações, para assim a gente ficar mais parecido com Jesus e a gente ter vida, né? Gálatas 5:1. Cristo nos libertou, né, da cruz, para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Podemos sim ser verdadeiramente livres, não é como o mundo fala, eu não posso isso, não posso aquilo. Aí parece que é uma prisão cristã, mas não, a gente é escravo pelo pecado, às vezes aquele escravo de estimação que a gente tá toda hora indo lá pecar e vira escravo daquilo, mas quando a gente tá com Jesus, tá ali no amor, a gente é realmente livre. Podemos sim ser livres, só deixar, né, esse pecado de lado. Já falei aqui sobre pecado no devocional passado, foi, né, sobre se sentir sozinho, pra gente deixar o pecado de lado, e agora pra gente ter uma liberdade cristã. Vamos falar, né, sobre os pontos do amor. Existem 2. Para buscar e encontrar o amor verdadeiro, claro, indo até a fonte, que é Deus. Em Gálatas 5, 7 e 8 fala: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, você precisa e deve ir
até essa fonte que é Deus, porque Deus é amor. Não tem a famosa frase, Deus é amor, Deus é amor. Então, se você não ama o seu irmão, o seu próximo, que é difícil, você não conhece a Deus. Porque como você pode amar alguém que é Deus, que você nunca viu, e não amar alguém que viu? Então, você não conhece a Deus, e Deus é amor e é tudo. Em Mateus 22, 37 e 40, tem um versículo famoso que é ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, que é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro, de amar uns aos outros, como você ama a você mesmo. E toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas estão baseados, resumidos, nesses dois mandamentos. Segundo ponto sobre o amor é olhar para o nosso maior exemplo de amor, que está lá em João 3,16, que Deus enviando o seu único filho para morrer em nosso lugar, que todo mundo já sabe, né? Um amor divino, maravilhoso, que é o versículo favorito, né, de todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aí ele continua. Então, como cristãos, foquem em Jesus, voltem os olhos para Jesus Cristo, transborde de amor para as pessoas, vá até a fonte, porque o mundo de hoje, né, tem muito ódio, muito rancor, muita ira, e esse amor só pode ser obra de Jesus Cristo, o poder do Evangelho e o fruto, né, do Espírito. Então, para concluir, resumo sobre os frutos do amor. O amor é questão de vida ou morte, isso está na Bíblia. Ir até a fonte, que é Deus, e pedir para ser preenchido, olhar para o maior exemplo de Jesus na cruz, João 3,16, amar a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deus é amor, se você não ama o próximo, você não conhece a Deus. E 6, transbordar amor para as pessoas. Vou finalizar com o versículo Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Onde há amor, há vida. E aí, vamos mudar essa direção? Tchau, tchau e que Deus te abençoe.